Então, nosso abraço a todos, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos aqui do Pautal, que também os nossos irmãos do Facebook, que estão participando junto conosco a partir de agora. Quem estiver assistindo na Rede Espírita Maria de Nazaré, também no site transpessoal.ning.com, estamos todos ligados aí nessa oportunidade de compartilharmos essas informações, né? Os nossos irmãos que estão ouvindo diretamente do stream, um grande abraço também. Muito bem, então vamos lá. Ok, Leoclés, muito obrigado, tá? Isso, é isso mesmo, exatamente aí, tá? Só resgatando esse comecinho de parágrafo aqui, nós estamos no capítulo 8, tá? O capítulo 8, que tem como título o Santuário da Alma, tá? O Santuário da Alma. Então nós vamos dar sequência aqui nas explicações do Calderado, tá dando explicações muito importantes a respeito da nossa mente, né? Se baseando no caso do Marcelo, que é esse rapaz que tem epilepsia, mas que já está melhorando bastante, né? No contato com o Evangelho, no contato com o pensamento positivo, com a fé. Então, tudo isso está sendo importante para ele, tá? E é importante para nós também. Então, ele até dizia, só pegando um pouquinho... Oi, Renato, oi, Alexandre, um abraço, viu? Sejam bem-vindos ao nosso estudo aqui. Todos que estão chegando, Amandala, Ana Isabel, Cássia, Fátima, sejam bem-vindos, um grande abraço. Então vamos lá. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou: impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. Tá? Isso aqui a gente já conversou sobre isso, só estou relembrando aqui, né? É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Né? Melhorar os efeitos, socorrendo as causas. É importante que nós adentremos a alma humana. Só que tem um detalhe, né? Quanto mais nós adentramos a nós mesmos, quanto mais nós adentramos o universo de nós mesmos, mais nós vamos conseguir adentrar a alma alheia, tá? Então, o quanto nós vamos conseguir ajudar aos outros é o quanto que nós estamos conseguindo ajudar a nós mesmos. Porque à medida que aprofundamos em nós mesmos, no mistério de nós mesmos, nos enigmas de nós próprios, né, mais nós conseguiremos ver surgir o sentido novo da intuição, que nos permite adentrar o universo dos outros, da mente alheia. Tá? Isso é factível, isso é possível, né? Só que nós precisamos aí nos trabalhar mais, né, Maria? É isso aí. Então, continuando, né? Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Nós não restauraremos corpos doentes sem o recurso. Nós podemos ajudar, aliviar sintomas, provocar uma cura, entre aspas, precária, uma cura passageira, porque a verdadeira cura é o ser humano, é o espírito caminhando na direção de Deus. Essa é a cura verdadeira. Sempre que nós estivermos indo na direção positiva das leis divinas, nós estamos caminhando na direção da cura profunda, da cura real, verdadeira, né? E isso não dá para fazer sem Jesus Cristo, né? Pois ele já disse que ele era o caminho da verdade e da vida. Ele era a porta que conduzia ao Pai, né? É a porta que conduz ao Pai. Então ele já havia explicado isso. Não, ele não quer dizer isso.
na questão do personalismo, né? Ele não está sendo personalista. Ele está querendo dizer assim, olha, ninguém vai passar, ninguém vai chegar ao Pai se não for através do tipo de conduta que eu estou ensinando para vocês. Não é através dele, personalidade dele, mas através do tipo de conduta que ele está sendo o divulgador, né? O professor para todos nós. Um verdadeiro professor, né, pessoal? Oi, Ju, beijão. Então, nós só vamos ao Pai através dele. Nós só vamos ao Pai através da conduta que se baseia nos seus ensinamentos. E aqui não vai nenhuma questão sectarista também, né? Jesus não pregou sectarismo de forma alguma. Ele falou, os discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, virá de toda parte, né? Então, não foi também no sentido sectarista, mas foi no padrão de comportamento positivo, padrão de comportamento saudável que nós precisamos compreender, né? A Sueli, não curamos as pessoas, mas ajudando-as podemos nos curar, é isso? Nós só poderemos ajudá-las, Sueli, na medida que nós estivermos ajudando a nós mesmos, né? O que Jesus colocou também, só aquele que ajunta pode distribuir. Só aquele que ajunta pode distribuir, né? Quem não ajunta comigo espalha. Quer dizer, se nós não fazemos por onde ajuntar equilíbrio, amor no nosso coração, nós não vamos ter o que dar para as pessoas. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, não é assim? Né? Costurando aí os ensinamentos de Jesus, a gente chega a essa conclusão. Então, nós só vamos conseguir falar se nós estamos lendo os bons livros, cultivando os bons pensamentos, né? As boas conversações, nós vamos poder ajudar as pessoas. Porque a nossa palavra vai estar carregada de uma energia boa, de um hábito de bem dizer, né? Então, ele também disse que nós podemos amar, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, está implícito amar a nós mesmos, né? Preservar a nossa saúde, o nosso equilíbrio, o que nos credenciará a ajudarmos os outros também, né? Senão, que padrão que nós seremos de equilíbrio, né? Que padrão que nós poderíamos ser de equilíbrio? Num dos livros do André Luiz, eu não me lembro exatamente qual, um instrutor fala assim, olha, a pessoa para efetivamente ajudar aqui no presente, ele tem que estar à frente da sua época. Se nós quisermos efetivamente ajudarmos a população ao nosso redor, nós não podemos ter os mesmos problemas que a população toda tem. Nós temos que estar à frente da nossa época. Nós temos que ter um mínimo de condição superior de termos resolvido certos conflitos básicos, né, Ju? Nós temos que ter já conseguido um mínimo de desapego, um mínimo de esclarecimento, um mínimo de amor, um mínimo de compreensão fora do comum para nós podermos ajudar dos problemas comuns que estão ao nosso redor, né? Senão nós seremos cegos guiando outros cegos. E aí cai todo mundo no abismo, né? Como disse Jesus. Não é assim? Então, por isso que nós precisamos, isso não é querer ser mais do que os outros, não é nada disso. Isso é a realidade. É a realidade que nós temos que nos distinguir, né? Se a gente se igualar à massa, nós ficamos com os mesmos problemas que a massa, né? Se a gente adotar o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de pensamento, a gente fica com os mesmos problemas que todo mundo, né? Nós temos que nos distinguir se quisermos ajudar, senão a gente afunda junto com todo mundo, né? Então, continuando, né? Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia,
por gradação demasiado complexa. Né? Estão vendo que os espíritos aqui estão falando que, olha, o caso do Marcelo é uma das formas de expressão desses desequilíbrios aí, né? Que podem aparecer na mente e depois no sistema nervoso. Mas esse tipo de desequilíbrio perispiritual tem uma gradação demasiado complexa. Quer dizer, pode aparecer de muitas formas diferentes, né? A confirmação da teoria dos reflexos condicionados, né, de Pavlov, não se aplica exclusivamente a ele, ao Marcelo. Temos milhões de pessoas irascíveis, né, que pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente analisar, né? Então tá, a teoria dos condicionamentos, que a gente vai se habituando a tudo, a gente vai se condicionando a tudo. Nós vamos condicionando o nosso organismo. Vamos condicionando o nosso organismo, né? O sistema nervoso, as nossas atitudes. Um ato gera um hábito. O hábito vai se transformando no nosso caráter. E o nosso caráter acaba gerando o nosso destino, né? Então tudo começa no ato. Você vai repetindo, vai fixando. E aí você vai criando esses condicionamentos que a gente vai fazendo sem pensar, porque vai ficando mecânico em nós, né? Vai ficando automático em nós. Tá? Mas pessoal, quantas vezes nós não somos também esses dementes passageiros que diz o Evangelho, né? Quando fala a lição da cólera, que nós nos transformamos em dementes passageiros, né? E às vezes nos atirando sobre objetos inanimados, portas, gavetas, e chutando aqui, empurrando ali, né? Quantas vezes nós não somos esses que tem lá também umas oscilações diferentes no eletro durante esses momentos de crises aí, crises nervosas, né? É o que ele está dizendo aqui, é o que o Cadeirão está dizendo. Milhões de pessoas nervosas, irascíveis, se encolerizam facilmente, né? Às vezes uma criança está ouvindo o Evangelho e vê a lição da cólera, fala, o que é essa aqui? É a lição da coleira, né? Lição da coleira. E você sabe que faz sentido, né? Quando a gente está encolerizado, a gente age que nem animal mesmo, né? Precisa de uma coleira mesmo, né? É a lição da coleira, né? Da cólera, né? Do nervosismo, desse estado de demência passageira, né? De eclipse da razão. A razão fica eclipsada pelas emoções desequilibradas às que a gente se entrega, né? Às quais a gente se entrega, não é assim? Então, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Gente, de irritaçãozinha em irritaçãozinha, nós vamos condicionando a nossa mente, o nosso comportamento, o nosso sistema nervoso, nós vamos ativando, nós vamos encharcando certas regiões com certas substâncias, vai meio que viciando o nosso sistema nervoso num certo modo de trabalhar. Né? Nós vamos viciando o nosso sistema nervoso numa certa maneira de trabalhar específica que vai cada vez se tornando mais habitual para nós. Tá? Então, no trânsito, por exemplo, o nervosismo no trânsito, aquilo ali, se você não começar a mudar, a pensar, a cultivar paz, paciência, gente, aquilo ali, ó, às vezes uma buzinada, não sei o que, já começa a dar dor de cabeça, já começa
a mudar a pressão arterial, já começa todo o organismo a reagir negativamente. Né? De tanto você todo dia ficar nervoso por causa do trânsito, você vai mudando o funcionamento do seu organismo. Né? O estômago, né, já começa a apitar também, né, Maria? Não é? Irritação, né, Ju? É. Então, nós precisamos cuidar, porque os espíritos falam assim, tenha paciência com a pessoa nervosa, porque é uma pessoa doente, tem os nervos doentes. O que é isso, tem os nervos doentes? É isso que a gente está falando. A pessoa vai se permitindo nervosismos, vai ficando com os nervos doentes. Tá certo, vai alterando o funcionamento do sistema nervoso, né? Então, a importância da disciplina da mente e da emoção, né? Convertendo-se em portadores do pequeno mal. Né? Se o Marcelo está vivendo o grande mal, a epilepsia perfeitamente caracterizada, só que agora já é um processo melhor, né, do que já estava, nós podemos ser portadores desse pequeno mal, pequenas alterações nesses momentos de irritação, né? Em dementes precoces, em neurastênicos, pessoa nervosa, né? De tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas, né? Que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol, né? Se usava muito isso nessa época, que ainda se usava muito nos hospitais psiquiátricos, né? O choque insulínico. Hoje em dia, pelo que eu saiba, não há mais essa necessidade. A medicação já surte um resultado bem melhor, né? Mas o choque o choque de hipoglicemia, né? Foi muito usado, né? Ângelo, amigo, eu estou passando por tudo isso. Estou até com diverticulite, devido às dificuldades de conviver com irritações. Pois é, né, Ângelo? Mas a gente pode ir disciplinando, né? A gente pode ir exercitando, né? O que os espíritos estão dizendo aqui, né? Da paciência, da compreensão. E aí a gente vai também equilibrando, né? O nosso organismo. Então vamos continuar aqui. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no rameirão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Olha que importante, né? Então, se tanta gente está se tratando aí com medicações e... Gente, nós poderíamos reduzir muito a necessidade das medicações, dos procedimentos mais radicais, se nós nos educarmos mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na vida, né? Então, é a mudança moral. É a mudança moral. Essa que é a que mais interessa, né, Renato? É a que mais interessa, a mudança moral. E se nós vamos alterando, porque, pessoal, toda mudança para melhor, toda mudança moral. O que é a mudança moral? São aquelas que superam os instintos primitivos. Sempre que nós estivermos falando em superar os instintos primitivos, tá? Substituindo por atitudes mais complacentes, misericordiosas, generosas, equilibradas, disciplinadas. Nós estamos falando em reforma moral. Quando é que nós agimos de modo imoral ou amoral? É quando nós agimos deixando que os instintos violentos, os instintos sensuais, corram solto, né? Quando a gente deixa isso tudo assim afrouxado, né? Nós estamos deixando que tudo isso corra solto. Então nós passamos a ter um comportamento amoral ou imoral, né? Esse é um processo, exatamente, Tânia. Mas é um exercício, assim, a jornada de 1000 passos começa com o primeiro.
Então nós podemos estar tomando medicações, vários remédios, podemos, né? Temos necessidade em certos momentos, mas nós precisamos ir com o tempo fazendo a mudança moral, né? Nos acalmarmos intimamente, sermos mais amorosos conosco mesmo e com os outros, né? Cultivando as virtudes, porque as virtudes elas acompanham, elas geram a saúde. Os defeitos, que nós chamamos de defeitos, produzem doença. E o que chamamos de virtudes geram saúde, né? E aí nós vamos substituindo as medicações por outras medicações. Leitura, meditação, mentalização, caridade, autossugestão positiva, reflexão no bem. Olha quanta coisa, pessoal, nós podemos fazer, né? Estudar coisas boas, assistir palestra, tomar passe, né? Então, quanto mais nós usarmos desses recursos, menos nós precisaremos dos tratamentos radicais, aí, dos tratamentos pesados, medicamentosos. Eu sempre falo isso para os pacientes. Ah, eu não quero tomar remédio. Você não quer? Tem outro modo. Então vamos mudar os seus hábitos, né? Pessoal, a leitura antes de dormir, por exemplo, a leitura antes de dormir, ela funciona melhor para muita gente do que muitos remédios para dormir. Criar o hábito de ler antes de dormir, ler bons livros, né, evangelho e tal, funciona melhor do que muitos remédios para dormir. A lógica é que não com todo mundo, né, porque tem pessoas que têm uma dificuldade maior, mas funciona muito bem. Então, muito da nossa mudança pode ser conseguida pela mudança dos hábitos, tá? Isso é muito importante. E porque, além de melhorar os sintomas, trabalha pelo desenvolvimento do ser profundo. Porque quando a gente ora, quando a gente estuda, quando a gente medita, nós estamos trabalhando, desenvolvendo o ser profundo, né? Então é um duplo benefício, né? De afastar o mal e de gerar o bem, tá? É diferente do remédio. O remédio ele procura afastar do mal, mas nem sempre ele gera o bem, porque o remédio ele não constrói algo, ele só alivia os sintomas, né? Se nós quisermos construir algo dentro de nós, vai ter que ser com conhecimento e amor, trabalho, dedicação, né? É diferente, né? Tem que ir na causa, né, Tânia? Isso mesmo, tá? E a causa é o nosso comportamento, a nossa atitude moral, né? Isso que é o que nós temos que mudar. Por isso que o Caldeirado fala aqui, né? Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas, no ramerrão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Quer dizer, regeneraria, né? Faria uma regeneração aí das nossas condições psicofísicas, né? Orgânicas até, né? E gerando uma mudança substancial, né? Enunciando tais verdades, não subestimamos o mistério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados, né? Então ele não tá desfazendo dos psiquiatras nem dos procedimentos aí que têm sido utilizados ao longo da história, alguns até bastante interessantes, né? Mas não, ele está dizendo apenas que há um tratamento diferente que nós podemos utilizar, né? Às vezes a pessoa não gosta de ler, eu não gosto de orar, eu não gosto de tomar passe, eu não vou na casa espírita, eu não faço isso, não faço aquilo. A pessoa não consegue nem fechar o olho, assim, né, já fica impressionada só de fechar o olho. Então, muitas vezes vai ter que fazer mesmo o tratamento à base de medicamento, porque se todo o resto é difícil de fazer,
Então, que outra saída a não ser ficar dependente dos remédios, né? Então, cada um vai viver nas limitações que cria para si mesmo. Não adianta eu ficar triste, não adianta eu ficar frustrado, não adianta. A pessoa está estabelecendo limites para ela que eu preciso compreender, que ainda são os limites que ela está criando para ela, né? Então, tudo bem, né? A gente tem que trabalhar com o material que as pessoas nos dão, né, para trabalharmos. Então, ele está dizendo assim, olha, desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la, né? O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida esparzindo a morte e a sombra em sua aqui, peraí pessoal, aqui tem umas palavras aqui, às vezes parece que está errado, deixa eu ver aqui, cercama, acho que está errado isso aqui, cercama, é isso que está dizendo? Umas palavras esquisitas aqui. A morte e a sua sombra em sua cercama, cercania, né? Ah, tá errado aqui o livro. Em sua cercania, tá certo, é isso aí. Então, vamos voltar aqui. Ai, ai. Tem outra coisa que eu acho que tá errado aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ali em cima, né? Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Esse vigorar aqui, será que é isso mesmo ou é revigorar? Estou achando que é revigorar a própria alma, não é? Ou é vigorar mesmo? Aí tá vigorar, então é mesmo. Vigor, né? Vigorar, tá, fortalecer. Tem esse sentido, né? Vigorar. Então tá jóia. Mas o outro estava errado, o outro estava errado. Então vamos lá. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo, em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo, né? A gente vai viver no que a gente criar para a gente, né? No ambiente que nós estruturarmos para nós mesmos, né? Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito remontar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos, a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Tá? Então, pessoal, veja bem, nós temos uma certa vantagem estudando o Espiritismo, porque a gente sabe que os problemas de hoje foram produzidos pelo mal que fizemos no passado próximo ou no passado remoto. Muitos de um passado remoto, distante, né? Nós sabemos, nessa mesma linha de raciocínio, que a solução para nós, se o problema for causado pelo mal, a solução será o bem. Pelo tipo de mal que nós estamos vivendo hoje, dá para a gente aquilatar o tipo de problema que nós criamos ontem. Tá? Nós podemos deduzir, Alexandre, eu queria saber do meu passado. Olha, não é tão difícil assim nós sabermos do nosso passado. Nós podemos fazer isso por dedução lógica. Né, Eduardo? Nós podemos fazer isso por dedução lógica. Né?
É, é só olhar para os problemas físicos que temos, para os problemas emocionais que temos, para os problemas mentais ou psicológicos, né? Que nós, problemas de relacionamento, é só olharmos para eles, para os tipos de provas que nós estamos passando no presente, nós podemos aquilatar o que fizemos para os outros no passado. Não é tão difícil assim. Eu acho que essa é a melhor forma da gente refletir sobre esse assunto, né? Porque nós não precisamos necessariamente ficar regredindo ao passado. Aliás, a gente esqueceu, havia um motivo muito forte. E a gente já tem um problema muito grande até de esquecer do passado. Essas reflexões, elas fazem a gente retirar mais o conteúdo moral. Se eu sou traído nessa vida, eu provavelmente devo ter traído, não é? E aí por diante. Cada problema que nós vamos percebendo na nossa existência, cada prova que a gente passa, dá pra gente deduzir. Puxa, eu não estaria passando por isso se não houvesse ali na minha ficha problemas nessa área. É lógico, cada um vai ser responsabilizado por aquilo que fizer. Isso não tira a importância e a responsabilidade do livre-arbítrio. Mas a justiça divina é perfeita. A gente acaba passando por aquilo que a gente fez os outros passarem. Se hoje eu sou interditado para estudar, não me deixam estudar, não me deixam avançar, provavelmente eu devo ter interditado o estudo dos outros. Devo ter gerado a ignorância ao meu redor. Tal. E assim por diante, né, pessoal? Os casos aí seriam infinitos, né? Seriam tantos quantos as dificuldades dos seres humanos, né? Ângelo, se fizermos o exercício do espelho e ir mais a fundo, conseguimos ver o nosso passado e trabalhamos para melhorar moralmente, né? Então é isso, né, pessoal? Não é tão difícil assim da gente saber, não, o que a gente deve ter feito. Pelos nossos gostos, pelas nossas tendências, pelos nossos vícios. Dá para ter uma base, mais ou menos, do que a gente deve ter feito, né? A gente vai, com o passar dos anos, a gente vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, a gente vai formando uma imagem mais precisa, conforme a vida vai se mostrando, conforme nós vamos nos mostrando perante a vida, né? É só ter coragem, né, Sueli? De sermos honestos e olharmos, puxa vida, olha, eu tenho tendência para isso. Estou percebendo hoje que quando eu sou submetido a determinada coisa, eu perco o controle, aquilo mexe comigo, me desequilibra, eu tenho tendência nessa área aqui. Tenho problema com essa área, tenho problema com aquela outra. Então cada um vai desenhando aí mais ou menos como faz um retrato falado de quem fomos no passado, né? Faz um retrato falado aí. Então continuando, né? Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, isso aqui já foi. Tá, não vai ser a toque de verbalísticos de psicanálise, né, mas socorrendo com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão. Então, pessoal, as mudanças no presente só vão ocorrer através do amor, do exercício do conhecimento e do amor. Tá? Não vai ser a toques verbalísticos dessa ou daquela teoria. Ninguém se melhora por dar ou receber conselhos, mas por aplicá-los. Ninguém se melhora por dar ou receber conselhos, mas por aplicá-los em si mesmo. Essa frase é minha, hein? Vou colocar um registro. Então vamos lá. Nesse instante, observando que o Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. Aí o Marcelo, né, que ele tinha topado lá com os obsessores dele, ele voltou
entrou em ataque epilético, aí o caldeirado aplicou uns passes, aí ele ficou lá meio dormindo, né? Ficou lá meio dormindo, e aí despertou. Né? Ele descansou um pouco, os espíritos ficaram esperando, né? O caldeirado, o André Luiz, e aí ele despertou, né? E saiu do corpo novamente, né? O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse fitando humildemente caldeirado, fraquejei e caí. Oh, não, exclamou o orientador, afagando-o. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Gente, isso aqui é muito importante. É muito importante. A gente sempre topa com pessoas querendo sair de uma situação, querendo melhorar, se esforçando, mas ainda colhendo certos resultados negativos. E às vezes elas começam a questionar, Alexandre, mas eu não estou melhorando, né? O que está acontecendo? Estou pensando em parar com tudo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você está no caminho certo. Você está no caminho da cura. Você está fazendo tudo o que é preciso fazer para melhorar. Só que nós temos que contar com o tempo. O fruto tem que amadurecer. Não adianta a gente querer colher o fruto verde, né? O fruto tem a sua época. Então, nós temos que cuidar da planta, temos que cuidar dos frutos, para chegar à época da colheita, a saúde, né? A harmonia, não é, pessoal? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas, e às vezes por precipitação, por imediatismo, às vezes acaba até inviabilizando a colheita. Por isso que Jesus falou assim, olha, tornai a levantai os joelhos, a alma cansada, os joelhos desconjuntados. Tornai a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Paulo de Tarso falava assim. Porque a gente tem que sempre tornar a levantar o corpo cansado e os joelhos desconjuntados. Às vezes a gente está com tudo desconjuntado, né? Das quedas que a gente tem. Por quê? Porque, pessoal, essas quedas são acidentes de percurso que não inviabilizam a meta, não inviabilizam o objetivo final, que é a melhora, a harmonia, a planificação. Os acidentes de percurso não nos impedem de alcançarmos a meta, a não ser que nós caímos e ficarmos caídos. Aí sim, né? Se nós valorizamos muito as quedas, aí nós ficamos lá sofrendo, chorando, nos martirizando, não é? Então nós não podemos permanecer nessa atitude de autopiedade. Nós temos que continuar fazendo aquilo que estamos fazendo de bom, né? E contar com o tempo, né, Ana? Tenho aprendido com a minha experiência que é preciso dar oportunidade a si mesmo de melhorar. Então, é isso aí. Temos que dar essa oportunidade, dar tempo ao tempo, né? Não adianta querer apressar o rio corre por si e corre num ritmo específico, né? Ah, Ângelo, é só trabalhar no bem que vamos melhorando e sentindo mais rápido, pois vamos enxergando coisas que nos fazem mudar, é verdade, né? É isso mesmo. Aliás, nós temos que lembrar da espiral também, né? Temos que lembrar da espiral. A nossa melhora, ela nunca é uma melhora assim, retilínea, subida retilínea, assim, nunca é. Nossa melhora é uma espiral. Ou seja, a gente abre a espiral, sobe, aí depois a gente dá uma voltinha embaixo, aí puxa uma nova, abre uma nova, um novo salto, aí depois volta novamente. Né? Eu já falei para vocês, é mais ou menos 3 passos para frente e 2 para trás. Esse é o caminho da nossa melhora. Tá? A gente tem o saldo de 1. Tá? Não é forró, não. Não é forró, não. Deixa 2 para frente e 2 para trás. Eu não sei como é que é forró também. Se for, eu também não sei, porque dançar não é muito comigo, não. Ai, ai. Então é assim, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Tá, o Marcelo aqui, né? Tá.
É, o Caldeirado falando, sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. Né? Então, o passado do... Oi, um beijo, Ju. Até mais. Boa noite. O passado do Marcelo foi complicado. Então, agora, ele está tentando subir, mas está com as asas frágeis ainda. Precisa subir com cautela. Né? O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o caldeirado, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos, né, de remédios que ajam aí no sistema nervoso para relaxá-lo, para tranquilizá-lo, né? O hipnótico, a princípio, são remédios que induzem ao sono, hipnos, né? Mas enfim, né, todos esses remédios aí que agem no psicotrópicos, né? Não. O Caldeirado, no caso dele, fala não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Olha que interessante isso aqui, né, pessoal? Que nós temos que entender isso também da forma correta, tá? Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental. Por quê, pessoal? É o que eu estava dizendo agora há pouco. As pessoas que não aceitam fazer nada, não aceitam tomar passo, não aceitam ir no centro, não aceitam ler um livro, não aceitam orar, não aceitam nada. Pessoa que demonstra uma absoluta ignorância, né, cultural, religiosa, né, vir tudo ver dificuldade. Quer dizer, a pessoa não vai ter outro recurso senão usar psicotrópicos, usar hipnóticos. Né? Porque ele precisa fazer algo para neutralizar as células nervosas ante os choques da organização perispirítica. Né? Então, a pessoa está batalhando contra ela mesma. Então, ela está tomando um remédio para diminuir esse atrito dela com ela mesma. Né? Agora, pessoal, se nós temos o recurso da oração, se nós temos o recurso da leitura elevada, da caridade, do pensamento positivo que todos podemos cultivar, não é? Nós já não somos mais pessoas ignorantes nesses aspectos. Nós temos que buscar a vontade, né? Nós temos que buscar a vontade dentro de nós, reunir forças e nos determinar a mudança. Aí sim, aí a coisa vai. E é capaz que precise muito menos medicação. Ou então, eu já vi muitos casos, né? Sempre, né? Pessoas que nem precisam de medicação. A maioria dos pacientes que vêm para mim, por exemplo, acaba nem precisando de medicação. A grande maioria acaba nem precisando de remédio. Né? Agora, se precisar, não tem importância, vamos tomar. Né? A Tânia, e quando nós estivermos achando essa vontade, você já sabe a resposta, né, Tânia? Você já sabe a resposta, né? Mas respondendo para todos, né? Muitas vezes o que falta para nós é decisão, é queremos. Porque a vontade, ela está expressando um ato deliberado de nos movermos para a melhora, ou não. Muitas vezes nós colhemos certos benefícios na postura em que nós nos encontramos. Então aí nós não vamos ter uma vontade mesmo de sair da postura ou do problema em que nós estamos. Né? Então nós nos escondemos por detrás dos problemas que a gente mantém. Agora, quando a gente está cansado mesmo de sofrer e fala, olha, Alexandre, eu quero melhorar, eu vou melhorar, eu vou buscar força dentro de mim, a pessoa melhora, melhora. Quando a pessoa está decidida mesmo a melhorar, e ela começa a usar todos os recursos possíveis e imagináveis para melhorar, ela sempre melhora, e até com uma certa facilidade. Tá?
O grande problema é quando não há essa vontade mesmo, né? O grande problema é quando não há vontade, muitas vezes fruto, né, frequentemente fruto ainda da indecisão. A pessoa ainda não sabe ao certo se ela quer ou se ela não quer melhorar, tá? Aí a pessoa tem que decidir dentro dela, né? O máximo que a gente pode fazer é ajudá-la a perceber isso, né, e a refletir sobre o que ela quer para ela de fato, né? A Joana de Angeles fala a respeito disso. Ela fala assim que muitas pessoas falam que querem melhorar, mas a sua atitude as contradiz. Os espíritos mesmo falam para André Luiz, né, os superiores, e falam para André Luiz, perguntam, mas e se a pessoa não conseguir melhorar? Aí os espíritos amigos falam assim, olha, se conseguir, não é bem a palavra certa, é se não quiser. Né? Então aí é a questão da vontade aí que a gente está falando, né? Quando a pessoa está decidida e ela quer de fato, não é se ela não conseguir, é se ela não quiser. Porque todos conseguiremos. Todos, sem exceção, conseguiremos melhorar. A questão é saber quando nós vamos melhorar, né? Porque o quando tem a ver com a pressa nossa, né? A pressa não é nem de Deus, nem de Jesus, né? A pressa é nossa. Nós é que estamos sofrendo, né? Então, quando nós vamos melhorar? Aí depende da boa vontade nossa, da decisão nossa, né, de melhorarmos. Certo? Então, vamos ver aqui. Então, aqui, né, os hipnóticos, né, somente na absoluta ignorância mental. Agora, pessoal, depende dos remédios da época aqui também, que eram muito mais lesivos, né? Hoje a medicação está evoluindo também, os tratamentos estão evoluindo nessa área dos psicotrópicos. Hoje em dia, inclusive, foi possível até a deshospitalização, só em casos mais graves que é necessária a hospitalização e tal. Porque os remédios estão dando conta de ajudar as pessoas a manterem um contato com a realidade. É interessante. Tem certos remédios que a pessoa está lá meio rompendo com a realidade, lá está quase, né, rompendo totalmente com a realidade, já começa a tomar um remédio e começa a voltar à realidade. É impressionante, né? O que os remédios hoje fazem em benefício do ser humano. Então, hoje eu não diria que esses remédios somente em caso de absoluta ignorância, né? Tem pacientes, às vezes, que a gente trata, que frequenta a casa espírita, se esforça, faz tudo possível, mas ainda tem tão fortemente certos desequilíbrios que, se não for à custa de determinados remédios, a pessoa não consegue se equilibrar. Você pode ficar falando para ela, pode tomar 10.000 passes, oração, a pessoa não consegue melhorar, porque tem um fator endógeno, genético, né, bioquímico ali no cérebro, que ela tem uma certa descompensação e que o remédio vai ajudando a regularizar esse funcionamento, tá? Então, o remédio sozinho não é bom, só o remédio, né, aí é pior. Agora, junto com o tratamento espiritual, com psicoterapia, aí fica muito melhor, né? A Renata e o Alexandre aqui. Depois de algum tempo, a própria pessoa pode reproduzir os efeitos sem usar os remédios. É verdade. Isso mesmo. Ela começa a provocar mudanças, inclusive pela mudança dos hábitos. Gente, oração produz mudanças bioquímicas no nosso cérebro. Caridade produzem mudanças no nosso cérebro. Tá? Meditação produzem alterações no nosso cérebro. Então, nós vamos usando esses remédios não ofensivos, não prejudiciais, esses remédios da alma, que vão gerando reflexos no corpo. Tá? E aí dependentes cada vez menos da medicação alopática. Ok? Então, isso aí, e inclusive gastando menos, hein, pessoal, porque esses remédios aí é uma fortuna, né? Você vai fazer uma meditação, por exemplo, uma oração, uma leitura, você vai gastar muito menos. Vai sair quase que de graça, não é?
Então, um caderno de prece, tudo isso ajuda, né? E com uma economia muito maior. Até o bolso fica feliz, né? Até o bolso fica mais saudável. Começa a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, né? Não é fácil não. É, então, continuando aqui, para a gente terminar aqui, né? Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores, é tudo que a gente está falando aí, né? Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. Tá vendo? Ó? Mantendo lá no superconsciente, lá no terceiro andar, ele vai vencendo os desequilíbrios causados pelo ego em outras existências e pelo inconsciente, os problemas fixados no inconsciente. Né? Competindo-te para isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Né? Quer dizer, a própria iluminação, nós temos que acender a nossa luz, fazer brilhar a nossa luz, nós precisamos, porque sem isso não há saúde. Tá? Nós temos que acender a nossa luz, senão nós andamos em trevas, né? Nós andamos na escuridão, podemos cair em qualquer buraco. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Então, olha só, os remédios, quanto mais agressivos esses remédios, mais eles alteram também o funcionamento do cosmo orgânico. Quando a mente não está disciplinada, quando nós não fazemos esse trabalho mais espiritual, nós passamos a ficar dependentes do remédio. Né? E o remédio com seus efeitos colaterais. Então, eu sempre trabalho no sentido de reduzir as medicações. Só que o médico que vai fazer isso, né? Mas o meu objetivo é de tirar o máximo possível as medicações. Só que para fazer isso, eu preciso ajudar o paciente a conquistar hábitos novos. Se ele não mudar os hábitos, melhorando os hábitos, ele não consegue tirar de forma eficaz a medicação. Alguns se aventuram a tirar por conta própria, sem terem feito as mudanças necessárias, aí caem, né? Caem terrivelmente, né? Entram em crise e tal. Então não é bom mexer se a gente não tiver feito as mudanças. Nós temos que ir fazendo as mudanças ao mesmo tempo que vamos tomando a medicação. Aí com o tempo o próprio médico vai percebendo, o psiquiatra vai percebendo que está precisando menos do remédio, ele vai diminuindo o remédio e você vai mantendo os hábitos. Né? Aí a pessoa pergunta, mas Alexandre do céu, eu vou ter que ficar orando todo dia agora? Quer dizer que eu vou ter que meditar pro resto da vida, Alexandre? Como se fosse assim a maior das penas, né? O maior sacrifício da vida. Né? Tem gente que fala assim. Ai, Alexandre, mas eu vou ter que ler agora pro resto da vida. Aí eu falei, vai ter que ler. Você quer ler ou quer tomar remédio? Você quer meditar? Você quer orar? Ou você quer ficar tomando remédio? Você quer ficar dependente do quê? Não é muito melhor, pessoal? Na verdade, tem que se transformar num prazer, né? Isso tudo não tem que ser um sacrifício. Sou obrigado. Ah, Alexandre falou que sou obrigado a meditar. Ninguém é obrigado a nada. Eu falo pra pessoa, eu falo, é você que sabe. Né? E eu substituiria as medicações mais pesadas aí por mudança de hábitos, mas você que sabe da sua vida. Você que escolhe, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem a gente continua aqui. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente, né? A gente continua aqui. Estamos quase acabando. Vamos acabar esse capítulo? Vamos? Rapidinho?
Vamos acabar esse capítulo, né? Aí já começa o capítulo novo, tá? Então vamos lá. Tá bem curtinho aqui. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Caldeirado, ocultando a emoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal para que te não suceda coisa pior. Né? O Caldeirado falando aqui, né? Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se for um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Né? Então, pessoal, aqui é uma coisa muito importante, né? Essa mudança de hábitos, às vezes a pessoa estranha eu falar assim, Alexandre, mas eu vou ter que orar a vida inteira. É porque ela não entendeu que, na verdade, o nosso objetivo é de mudança, é de instalação do reino de Deus dentro de nós, com Cristo em nós. Né? E para isso é preciso a mudança. As pessoas não percebem que quanto mais nós nos afeiçoamos ao Evangelho, quanto mais nos afeiçoamos à caridade, à fraternidade, à ajuda mútua, mais saudáveis nós somos. Então esses recursos não são apenas recursos para nós utilitários, recursos utilitários, que nós vamos utilizar enquanto a gente precisar. É que nem a casa espírita. Eu uso a casa espírita enquanto eu preciso. Aí depois eu nunca mais apareço lá. Não é. A proposta real é a proposta de nós enxergarmos nas dificuldades estímulos para a mudança efetiva da nossa vida. Se nós percebemos na doença, no desequilíbrio, no transtorno, apelos vivos à nossa transformação e à nossa adesão à proposta do Cristo, nós teremos encontrado o grande caminho de renovação. Agora, se não percebermos isso ainda, provavelmente nós ainda voltaremos a piorar, para buscarmos novamente ajuda até que nós nos convençamos de que a melhora real e efetiva é a renovação real e efetiva de nós mesmos. Não é? Então, povo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos pensar em tudo isso, não é? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então, já 9 horas e 2 minutos, né? Eu convido a todos para fazermos a nossa prece final, agradecendo a ajuda inestimável dos Espíritos amigos, que nos conhecem profundamente, melhor do que nós mesmos nos conhecemos, porque eles têm uma visão do nosso passado, visão esta que para nós está encoberta, e sabem tudo o que nós necessitamos e nos estimulam ao bem, nos estimulam ao amor, ao conhecimento, à prática da caridade, à fé, à esperança. E que possamos, Senhor Jesus, ampliarmos o nosso relacionamento com os bons espíritos, de modo que sejam as nossas companhias cotidianas, pela sintonia natural do nosso pensamento com o pensamento deles, do nosso sentimento com o pensamento desses irmãos, pelo nosso desejo espontâneo de fazermos o bem, de desligarmos dos nossos corpos durante o sono e espontaneamente decidirmos pela presença nos ambientes saudáveis, onde nós colhemos as melhores esperanças de renovação
os melhores conhecimentos que ampliam a nossa visão. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite que só nos alegra, nos felicita, nos fortalece e nos direciona. Obrigado por toda a ajuda que foi dada aos espíritos necessitados, a começar por nós mesmos. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Então, pessoal, obrigado pela presença. Maria, Carmen, Sueli, Ângel, Goducha, Tânia, Tina, Eduardo, Deoclésio, Saara, Nelux, Nirce, Márcia Mairink, Renata e Alexandre, Fátima, Liana, Ana Isabel, também quem estiver no Facebook, tá? Um grande abraço aí, obrigado pela presença, pelo carinho de todos. E bom final de semana, um ótimo final de semana para todos, tá? Até domingo. Domingo nós temos às 10 horas da manhã estudo, tá? No Facebook ali, no sistema de Ustream, a gente transmite a palestra da Casa Espírita, tá? Quem quiser participar, às 10 horas da manhã. Um grande abraço, até mais.